Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje muito bem regado aqui, hein? Nossa, é um brinde com um drink aqui, Fitzgerald's da Eats Drinks. Estamos aqui com Dalton. Fala, Rafael. Dalton. Famoso Juninho. Dalton Júnior. Dalton tá aqui para falar com a gente sobre qualidade e experiência do cliente. E o Dalton tem uma história diferente para quem se forma na educação física. A gente vai querer saber mais e o porquê que ele trouxe esse drink aqui hoje, né? Tá bom? Afinal de contas, houve uma... Tá bom demais, eu nem brindei e não tomei. Cuidado. E tá bom demais. Enfim, fez uma transição de carreira aí, talvez dê pra chamar assim, mas talvez existam coisas em comum aí que a gente consegue aprender com o ramo das festas, com o ramo dos drinks. Empreendedorismo, né? Pra área da saúde. Enfim, os profissionais que escutam a gente são maioria profissionais da saúde. Bem-vindo aí, Dalton. Ô, Rafa, obrigado aí pelo convite. Me senti honrado por esse convite. Meu compadre aí, meu amigo de infância, o Cássio, que é amigo, irmão e parceiro de bola. E também sou admirador do profissional que é, né? É o ícone aí da fisioterapia. Então, muito prazer estar aqui com vocês, né? Franco aí, conheci o Rafa. Vambora, vamos falar aí. Tô às ordens aí pra gente poder ter um conteúdo bacana aí pro pessoal. Eu vou deixando vocês falar aí enquanto eu vou bebendo, tá? Boa. Juninho, que é conhecido pela Luísa como tio Juninho, pela mãe dele como Júnior. Ô Júnior, como eu já ouvi a mãe dele xingar ele, Júnior do céu. Júnior do céu. Júnior, sobrenome do céu. Ele é pai da minha afilhada Luma. Luma, beijo pra você. A Luminha aí, ó. Luminha. Futura médica. Se forma ano que vem, se Deus quiser. Não vejo a hora aí. E aí, muito legal estar aqui, porque eu acompanho o Cássio aí no conteúdo de vocês aí. Vocês estão de parabéns, de verdade. Eu fiquei muito contente. Estou aqui em São Paulo, né? Lugar onde eu fui criado por 20 anos. Sou mineiro, mas fui criado aqui por 20 anos. Eu e o Cássio, a gente morou no mesmo prédio. Começamos a conhecer o esporte, o futebol junto. O Cássio tem 5 anos mais velho que eu. E a gente sempre se identificou pelo futebol, né? A gente é fanático por futebol, por esporte. O Juninho também é fã do Neymar. Dois Neymarzetes. Neymarzete, Tem que tomar cuidado com o que você fala, então, viu, Rafa? Já não é maioria. Então, você viu só. Neymar pra mim acima dele só o Pelé. Pronto, acabou o podcast. Pra nós. Defenda essa também. Os caras devem se ligar assim, ficar conversando, mas não Você viu? A gente tem um grupo. O pessoal pega muito pesado com o Neymar, pô. A gente tem que defender ele. A gente tem um grupo no WhatsApp e no Instagram que é Ney é foda. Aí é eu, ele e um amigo nosso palmeirense que fala que o Neymar é geraçãozinha. Ele é do R10, né? Aí todo dia, todo vídeo que a gente acha do Neymar, a gente manda nesse grupo e fica trazendo. Ele fica louco. E o pior é que além disso, de ser os dois pelo Neymar, ele ele é palmeirense e nós dois somos São Paulino, né? Aí tudo ele é minoria, né? Daí ele certo, ele tá errado. Ele fica louco. Ele fala, vou desligar aí vocês, são mó geraçãozinha, não sei o que e tal. E a gente acaba. Mas eu realmente acho o Neymar, assim, como parte técnica, é um dos jogadores mais completos, né? Ele entrega a experiência do cliente. Né? É aquilo que o cliente está buscando, né, cara? Aí é o líder do podcast, ele já conduziu pro conteúdo, né? Já deu uma bebidinha pra ele, agora tá solto. Jogando igual o Neymar, solto. A gente trouxe essa bebidinha aí nossa aí, que agora é o nosso novo desafio. Eu trouxe um Fitzgerald pra vocês, envasado, que a gente tá aí iniciando aí essas bebidas. E o Negroni, né, já tem diluição, já tá todo pronto pra beber, só botar gelo e... É que nem você, fisioterapeuta, né? A gente tava falando, onde há gelo há esperança, né? Na fisioterapia e na coquetelaria também. Pode ser no copo americano que for, mas tem que ter gelo.
E, ó, de novo, a experiência do cliente aqui, pô, fantástico. Eu falei que eu nunca tinha visto, cara. Você falou que até existe outras marcas que fazem esse tipo de drink já pronto, assim, né? Mas eu não conhecia. E realmente Mas a o desafio experiência... é fazer gostoso, né? Ah, é. Sem dúvida, sem dúvida. Eu confesso que o nosso resultado final das nuances do sabor dos nossos coquetéis são... Eu particularmente gosto bastante e os clientes têm tendo uma aceitação muito boa, né? Desde o início da empresa que a gente começou, o nosso produto sempre foi o forte, né? E daí depois por trás começou a ter outras questões, valências que fechou o ciclo assim para ter o case de sucesso, né? E a gente está aí nessa batalha do empreendedorismo, vai fazer 14 anos em janeiro do próximo ano. Mas isso. Conta um pouco da sua trajetória. Então você Começar pelo... aprendeu a jogar bola comigo aqui, foi um bom aluno, desenvolveu bem. Essa daí é aquela teoria que o aluno supera o mestre, né? Controvérsia. Controvérsia. Aí mudou para Maceió, logo fez a Luma. E logo engravidei, né? Eu morei aqui por 20 anos e aí meus pais, a gente se mudou para Maceió em 2001 para 2002, 21 de setembro de 2001. E aí eu estava cursando educação física aqui, transferi para Maceió, e aí eu comecei a estudar lá. A minha família, uma irmã da minha mãe, construiu uma pousada desde 1990 em Maceió, a gente frequentava desde menino, com 8 anos eu já frequentava Maceió. E aí São Paulo, custo de vida alto, aquela loucura. Aí minha mãe falou, pô, vive na praia aqui, tudo, se quiserem investir na qualidade de vida e ir para Maceió. Aí eu falei, pô, na hora, né? Cidade de praia ali, sempre tava ali. E aí nós mudamos para lá, nós somos em 3 irmãos, eu sou caçula. Meu irmão mais velho estava se formando em odontologia em Alfenas. E aí foi eu, meu pai, meu irmão do meio e eu. E aí eu cursei educação física, cheguei lá em 21 de setembro de 2001. Em dezembro eu conheci a mãe da minha filha mais velha, em maio ela estava grávida. Eu tenho uma filha de 22 anos, né? É a Luma, e tá aí no penúltimo ano da faculdade de medicina. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque você com 20 anos ser pai, né? Não é fácil, mas graças a Deus conseguimos superar todos os desafios, né? Ser novo, a mãe nova e tal. Então, tinha muitos conflitos, mas com a maturidade tudo vai se encaixando, né? Então, hoje a Luma já é adulta, né? E aí eu me formei em educação física e por eu ter tido filho novo, eu já comecei a já trabalhar logo cedo na área, já fazer estágio em academia, em escola de futebol e tal. E aí eu fui crescendo na profissão, sempre fui muito precoce assim nas coisas que eu faço. E eu ganhei espaço na principal academia da cidade, né? Chamava Famafit, e é onde não existiam ainda as grandes franquias, né? Hoje pulverizou essas franquias, então os principais profissionais da área estavam nessa academia. Então a gente era o Dream Team de personal na cidade. Então, com a minha profissão, eu conhecia muita gente. Na minha profissão, da alta, assim, né? Da sociedade, assim, o hype ali da sociedade, por conta da minha profissão. E Maceió sempre foi considerada a capital do Réveillon. Tinha o maior Réveillon all inclusive do Brasil, que chamava Celebration, né? Porque ainda existe. Um Réveillon para 15 mil pessoas. E aí, o entorno desse Réveillon começou a surgir outros Réveillons também. E aí, Maceió foi considerada a principal capital do Réveillon por muitos anos. E hoje, mais do que nunca, o estado agora realmente tem grandes Réveillons lá. Então, eu recebia muito turista do dia 27 de dezembro a 2 de janeiro. Então, as produtoras traziam vários artistas para poder divulgar o evento. E aí eu conhecia muita gente, eu sempre fui um cara que gostei muito do esporte, gostei muito de praticar atividade física diariamente, mas também gostava da boemia, né? Então, farra à noite e tal, então sempre gostava muito, então conhecia todo mundo. E aí uma amiga minha, que também é do nosso prédio, morou 15 anos em Londres e foi considerada das principais mixologistas do Brasil e do mundo. E voltou para o Brasil como uma das principais consultoras no Brasil de mixologia, que o mixologista é aquele chefe da bebida, é aquele profissional que elabora drinks, receitas, né? Faz a alquimia do coquetel e compõe a receita de um coquetel. E aí ela foi me visitar e preparou isso há
14, 15 anos atrás, foi em 2010, ela foi lá, a mãe dela estava morando lá no litoral sul, na Barra de São Miguel, e preparou uns drinks que eu, caramba, tomei assim, falei, porra, mas isso aqui não tem álcool, né? Ela falou, não, é a mesma quantidade de álcool que você toma em qualquer lugar aí. Eu falei, nossa, mas... Ela falou, porque é equilíbrio, né? É alquimia. Eu senti uma picância, eu falei, mas e essa picância, o que é? Ela falou, o açúcar é de pimenta. Eu falei, açúcar de pimenta? Mas cadê o açúcar? Ela falou, não, é líquido. Eu falei, líquido? E aquilo me impressionou, e muito frescor, assim, muito refrescante, sabor e tal. Eu falei, caramba, se isso tiver na praia, porque tinha 2 barracas lá, tem, né? Canoa e Lopana, que entre essas barracas chama de faixa de Gaza, que é onde a galera ia, a praia super badalada e tudo. E aí bombava nessa época, de 27 a 2 de janeiro bombava. Falei, cara, se eu botar uma barraquinha com uns drinks desses na praia com essa galera, vai estourar. Essa experiência que eu tive aqui, eu ter, pelo amor de Deus. E aí fui tentar pegar essa barraca, não consegui, né? Licitação, aquela burocracia do nosso país, não consegui, aí tudo bem, aí morreu. Aí quando eu vim para São Paulo, tava uma onda de food truck em São Paulo, né? Você chegava nos bairros nobres aqui, Pinheiros, Oscar Freire, em frente das grandes lojas, tinha ali um drink truck de vinho, wine truck, um food ali, né? Diminuiu bem, né? Acabou, né? Assim, realmente era uma... Sazonal. Era uma tendência ali e era bem conceito, né? Eu falei, cara, se eu preciso montar esse produto na praia, então se não dá para pegar uma barraquinha, eu vou botar um drink truck. Aí eu vendi meu carro, comprei uma Kombi, aí cheguei lá em casa e falei, eu vou montar. Falei, Thalita, como é que é pra fazer isso aí? Aí ela me deu uma consultoria, e aí eu cheguei na academia, eu vendi o carro, comprei a Kombi, academia ali, só pajeira, só carrão. Os caras aí eu cheguei com a Kombi assim, sem plotar, sem nada, que eu fiz só os cortes dela, uma caixa de inox ali. Cheguei com a Kombi assim, aí olharam pra mim e falaram, meu, que maluco, o que você tá fazendo, cara? Falei, vou montar, aí expliquei que eu ia montar, conheci uma amiga minha, conheci uns drinks e tal. Os caras, vai montar o quê? Uma Kombi de drink, de suquinho. Aí eu falei, realmente foi uma loucura, né? Você montar um negócio desse, deixar. Eu falei, a partir, quando começar janeiro, eu só dou aula de personal à tarde. Aí os caras, não é possível. Aí eu fui, entrei lá na praia, montei. E no primeiro momento a gente já se destacou, porque você pega numa cidade, né, uma cidade mais provinciana, né, uma cidade pequena, você vem com um projeto inovador, né, uma proposta diferente, um produto diferente, né, um serviço também, porque até então, assim, eu desde pequeno trabalhei, falo que a minha primeira carteira de trabalho foi ali no Pão de Açúcar, na Pan-Americana, de empacotador de supermercado. Então, assim, acho que o empreendedorismo já vem né, você vem sempre falar... Aconteceu agora, não, já vem acontecendo desde quando você tem uma predisposição, né? E aí eu coloquei... Eu achei interessante, você falou que você comprou a Kombi e depois você foi pedir a consultoria para ela, quer dizer, já estava certo que ia, né? Não foi? Não, na verdade, acho que pela conversa, mas eu falei com ela e tudo, ela falou, não, faça, aí eu comecei a montar o projeto, quando estava pronto, ela voltou. Teve isso. E aí a gente... o drinkzinho. Vamos dar uma recarregada. Vou pegar o gelo lá. Olha o barulhinho aqui, ó. Onde há gelo, há esperança. Vamos atrás da esperança, então. Seguimos, né? Não, vai contando. E aí a gente... eu coloquei na praia e pelo projeto ser inovador, um produto diferente... E como eu falei, voltando ali, eu desde pequeno trabalhei e tal. Então, só que eu vim em Maceió, eu não tinha uma mão de obra jovem, né? Era uma mão de obra muito já arcaica, assim, um pessoal mais velho e tal. Então a gente meio que mudou também a prestação de serviço dentro da cidade. Porque em São Paulo, a gente sabe que mesmo você tá numa classe média, o custo de vida para manter um filho na escola e tudo, as pessoas para ter um dinheirinho a mais pra gente sair, a gente sempre trabalhou, né? E isso ainda não tinha muito. Hoje... globalizou. Lá você pega ali mão de obra, tudo, nossos meninos mesmo, tudo, mão de obra jovem. Então a gente destacou muito que era uma mão de obra jovem, né? Um produto inovador. E... Você que tá ouvindo esse barulho de fundo, é o Rafa quebrando gelo. E a gente... gelo é a esperança, né? Onde a gelo é a esperança. E a gente cresceu com isso, né? E aí se destacou. No primeiro verão, já filas e filas de gente querendo tomar o drink, querendo tomar a novidade, as pessoas saindo da barraca e dizer assim,
tem uma combizinha ali com uma molecada que é bem mais gostoso que os drinks daqui dessa barraca. É a barraca super famosa, né? E aí começou a turma fazer fila pra tomar o nosso drink, os turistas. Eu achava até que era franquia, porque a gente fez uma comunicação visual. E aí a gente foi crescendo no negócio, né? O negócio foi aparecendo obstáculos, a gente foi crescendo, aí foi criando melhorias, né? Que é o desafio do empreendedor, né? Todo dia você vai melhorando o serviço, né? Deixa eu dar o meu testemunho, então, de quem é compadre aí do Juninho. Pode meter ficha. Então, algumas características que a gente vai trazer para a conversa hoje, que são características de soft skills que tanto é algo que o Juninho tem intrínseco dele, quanto coisas que eu vi ele trabalhando e desenvolvendo ao longo do tempo. Quiser pegar mais aí, cara? Vou deixando aqui. Então, acho que eu sirvo aí desse. Moleque altamente trabalhador. Primeiro, é isso. De pequeno ele foi ser empacotador de supermercado ali no Pão de Açúcar. E o moleque ganhava um dinheiro. Ele fez escola depois. Meu irmão foi também. O Sacolão. Um dos maiores pilotos hoje de helicóptero do Brasil, né? Piloto da Arezzo e tudo. E aí os moleques foram ser empacotador pra ganhar as caixinhas lá. Aí o Juninho comprou a televisão pra mãe dele. Era, tipo, o moleque tava esbanjando com quanto? 13 anos, 11 anos. É muito louco você fazer uma comparação em relação às caixinhas que a gente ganhava. E assim, tinha o Sé e tinha o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tinha um diferencial muito grande do Sé a nível de caixinha. Porque eu lembro, era isso em 1996. A caixinha era R$112. Não, o salário mínimo era R$112. Eu ganhava R$1.100 de caixinha, tipo, 10 vezes mais, velho. Caraca, velho. Então você vê que loucura, né? Quanto que deveria ser o preço da cesta básica com um valor de R$112 o salário mínimo? E o moleque esbanjando dinheiro, novinho lá, televisão pra mãe, tipo o jogador de futebol pra comprar casa pra minha mãe. A gente tinha isso mesmo. Aí mudou pra Maceió. E a gente era muito brother, assim. E aí mudou pra Maceió, eu tava recém-formado, eu tava 3 anos sem férias. Aí quando ele tava lá, sei lá, 1 ano, deu minhas primeiras férias. Falei, Juninho, tô indo. Aí... Só que aí a Luma já tava pra nascer, né? Eu cheguei lá e vi a Luma nascendo. Aí esse moleque, na faculdade, ia pra faculdade à noite? Eu fui de manhã e passei pra noite, porque eu dava aula de... Acordava 4 da manhã, 5 da manhã. Aquele calor lá em Maceió, acordava, cadê o Juninho? Já foi trabalhar. Trabalha, aula, daqui a pouco não era... E eu com o irmão dele do meio, que é vagabundo. Eu de férias, o moleque, a gente acordava tarde, ia pra praia, e o moleque trabalhando. Aí dava hora do almoço, ele chegava, comia, morria um pouquinho lá, aí saía de novo, trabalhar. Depois chegava à noite e faculdade. E, pô, eu passei quase um mês lá na casa dele. Nem viu ele. Não é fácil. E até porque também, além dessa predisposição, já tinha uma pessoa que dependia da gente. Sim. Não é mais eu deixar de comer, né? Assim, falando bem de forma... Mas é isso, você tem predisposição, mas ainda mais hoje, né? Hoje, cada vez mais o mercado está muito difícil, né? Se você... A própria profissão mesmo de medicina, com as faculdades particulares, né? Ainda das poucas que ainda salvam, né? Como diploma, né? Então as pessoas têm que estar ralando muito aí, porque as oportunidades elas estão cada vez menores, né? Aí, deixa eu puxar seu saco mais. Eu tô bêbado, eu vou começar a tirar. Isso aí, meu amigo, tá fudido, porque ele toma 2 cervejinhas depois do futebol, tô bêbado, bebe porra nenhuma. Aí, tá agora com esse pit zero gostosinho, cuidado, dá uma aguinha aí, porque... O Cássio tá feliz de ter aqui, cara, porque ele Você tá desde quando realmente... em São Paulo? Não, cheguei hoje, mano. Chegou hoje, então é por isso. Vai ter declaração aqui. A desculpa era essa, E na conversa, e aí, chama um amigo ou não chama? A gente tava meio sem decidir se ia fazer esse assunto, se ia fazer outro, ele cobrando a cada 5 minutos. Vamos chamar o cara, velho. Queria te ver, velho, queria te ver. Legal,
Muito bom. Conta aí. Eu não vou falar que Dois senão São você Paulinos, cansado. né, cara? Não pode falar negão, né? Que eu chamo ele, mas posso falar Não, aqui que é pode hoje, tudo, pô. É, porque hoje tá tudo... Não, mas aí deixa eu falar. Não falei, pô. É. Aí nessa época ele, aluno de faculdade, ainda dava treino numa academia lá. Aí, não, vamos lá treinar na academia. Cara, chegou lá, é um moleque que conhece todo mundo, que conversa com todo mundo. Moleque novo, já dominava os clientes da academia lá. Os clientes queriam vir treinar com ele, que nem era formado ainda. Porque é um moleque que dava atenção, que conhecia todo mundo pelo nome, que essa coisa de relacionamento com o cliente, ele já tinha antes de ser formado em educação física. Né? Desde ser entregador, empacotador lá, já ganhava dinheiro pra caramba porque pegava as velhinhas lá, levava a sacola pra ela e ganhava as caixinhas. Então tem essa parte intrínseca, mas vi ele treinando isso também, né? A gente saía pra jantar lá, o garçom vinha atender a gente, ô irmão, qual é o seu nome? Ah, João. Ô João, aí a partir daí só chama o cara pelo nome, já cria um vínculo com o garçom ali na hora, daqui a pouco tá brother. Então, hoje, já fui pra Maceió quase umas 10 vezes, vou pra Maceió, cara, onde vou, falou em Dalton do Itinerantes, chegamos. Olha essa história. Tava lá acho que penúltima vez que eu fui. Aí a gente tava lá, eu, a Jo, a Luísa nem era nascida ainda. Aí a gente tá no carro com o Juninho, vem alguém cortando. Aí daqui a pouco cola do lado, que porra é essa? Que tá querendo briga? Aí a mulher abaixa o vidro. Você é o Dalton? Sou. Ah, eu te sigo no Instagram. o cara dá autógrafo na rua, assim. Meus amigos veem isso lá e falam, tá louco. Cara, assim, eu acho que você prestar serviço, né? Você tem que gostar, tem que saber lidar, né? E gostar de servir as pessoas, né? Eu gosto de servir as pessoas. Eu acho que qualquer área, independente de qual for, acima de tudo, eu falo que a nossa empresa lá hoje, por mais que a gente tenha um produto bacana que vocês estão tomando, a gente é prestador de serviço, né? Então, então a gente tem um trabalho hoje de acolhimento com os nossos colaboradores, né? Porque eles são o que representa a nossa empresa, né? Então, e as pessoas que estão ali, elas têm que gostar, né, de estar ali. E aí a gente também tem uma metodologia que faz otimizar já essa predisposição da escolha de estar ali, né? A gente fala que ninguém foi obrigado a estar ali. A partir do momento que eles escolheram, então eles têm que render. Mas a gente tem uma metodologia de acolhimento, né? Então, hoje a nossa empresa, a gente faz alguns eventos de forma simultânea, né? A gente executa 4, 5 eventos no mesmo dia. Tem quase 200 meninos hoje trabalhando, e eu falo que esses meninos representam, me representam. Se você conhece alguém que casou em São Miguel dos Milagres, provavelmente teve drinks itinerantes. A gente tem uma demanda grande lá, né, no mercado, e aí a gente fala que a gente cria essa metodologia. A gente tem um RH hoje que a gente tem todo uma metodologia de acolhimento, de entender nesse meio de evento, alimentação, normalmente o buffet que dá, a gente preferiu nós darmos a alimentação porque tem o nosso horário, né? Então as experiências que a gente vai aprendendo, porque a gente tem um cuidado com o nosso, a gente blinda, né, o nosso colaborador, então esse acolhimento acaba trazendo esse rendimento, essa leveza. Tem um link que a gente manda para todos os meninos que vão fazer a execução do evento, e aí na segunda-feira todo o nosso RH lê o link, ver se a comida estava boa, se chegou no horário certo, se o motorista que saiu da empresa para o evento dirigiu bem, se o ar-condicionado estava funcionando, se tem alguma sugestão, alguma reclamação. E aí a gente aproxima a empresa, né, do colaborador, e aí a gente trata em tempo real, né? Porque às vezes fala muito, o Brasil, a mão de obra é muito ruim. Realmente, a gente vive uma dificuldade, porque a educação no nosso país é difícil. Onde não tem educação, a dificuldade aumenta. Mas como a gente é privado, a gente tem que criar, né, o case para ter o sucesso. Então a gente criou a nossa metodologia lá que, graças a Deus, está tendo um resultado bem positivo. Então a gente é uma empresa que começou
né? Na área de eventos, aí a gente saiu da Kombi, né? Que foi aquele que deu aqui esse gap aí, esse ato. A gente saiu da Kombi e um cliente da praia começou a perguntar, pô, mas você não faz casamento? Eu falei, nunca fiz casamento. Ela falou, mas... Pô, porque eu fui minha irmã casou ano passado num bar e eu e meu noivo tá aqui na praia, adoro teu produto. A gente queria muito que fizesse nosso casamento. Eu falei, pô, nunca fiz casamento. Aí a noiva falou, não, mas eu te ajudo. Eu falei, se a noiva tá disposta, por que não? Aí a gente aceitou o desafio. Aí desse casamento tinha 150 convidados, aí começou boca a boca, assessoria, pô, estão me ligando, pedindo orçamento e tal. Então nós saímos da praia, que já saiu da praia numa Kombi, da Kombi na praia a gente já começou, a pessoa, tô saindo da areia para ir pro balcão. Não tem como vir alguém aqui, aí eu já fui no Mercado Livre, radinho daqueles Motorola, já botei um monte de menino com camiseta colorida de academia, aquelas levezinha, colorida com cardápio. Falei, ó, a partir de agora vocês não vêm mais para o calçadão buscar. Vocês só pegam, pede o drink aí que a gente manda e o cliente não sai. Então, cada vez mais a gente vai aperfeiçoando a prestação do serviço, dando conforto e comodidade para o cliente, né? Porque o cliente ele precisa ter essa experiência. E aí, quando a gente saiu da praia para o evento, e aí vamos crescendo, né? E a gente vai crescendo e vai aprendendo. Então, hoje é uma das principais empresas do Nordeste de coquetelaria. A gente está construindo mais de 40 casas lá, entre bares, restaurantes e hotéis. Né? Tem os Réveillons lá hoje. O nosso escritório, aí a gente acabou tendo uma fusão, né? São 2 sócios que eu tenho. Né? Já apareceram outros sócios também que a gente vai aprendendo no meio do caminho. Pessoas que sempre ajudaram, cresceram. E hoje eu tenho 2 sócios lá que eles tinham um bar. Eles fazem o bar das festas, dos shows. E aí eles sempre falam, pô, você faz coquetel? Ele fala, pô, não faz, mas tem os meninos que fazem. Ele fala, você faz bar? Não, mas tem eles. Aí chegou um dia antes da pandemia e falou, ó, a gente vai ser concorrente ou vai ser sócio, porque estão pedindo o meu serviço que você faz e vice-versa. A gente fez uma fusão. Então hoje a gente é prestador de serviço de coquetelaria, de evento social, a gente faz os bares para os grandes eventos, que é o caixa, que entrega a dose, a cerveja, e também se tornou uma produtora, então a gente produz alguns eventos lá, né? Tem o Réveillon do Arcanjo, que hoje é o Réveillon mais hypado do Brasil, que é os meninos da N1, tudo. É o nosso escritório, através do meu sócio, que faz a produção lá, né? Desde o início. Então a gente acabou crescendo muito a empresa, mas é isso. Eu estava falando, fornecedor de casamento, de festa, o principal era o buffet. Então antes que a gente começar a ganhar um espaço numa área de serviço do buffet era difícil, porque o buffet sempre foi o maior fornecedor de alimentos e bebidas. E a gente chegar e começar a dizer que a gente é um buffet de bebida, a gente antes, a coquetelaria era uma mesinha que ficava no fundo do salão ali, e aí falava, não, eu preciso de uma pia, eu preciso de mais espaço, o buffet fazia, não dá. E aí a gente com um jeitinho foi conquistando, né? A gente tinha, às vezes, depois começou a ter bares na chuva, mas é um movimento que veio pela nossa conquista e também pela tendência também do mercado, a coquetelaria, como você falou, antes da gente abrir aqui a gravação, a coquetelaria hoje é a tendência mundial, né? Então, hoje é uma experiência. Eu falo que tem 2 palcos dentro do evento. Tem o palco dos músicos e tem o palco do bar. Eu falo que nossos meninos são artistas. E o nosso local hoje é o local mais frequentado do evento. Você vê que o nosso bar hoje é um 360 no meio do dance floor ali, em frente ao palco. E é o lugar mais frequentado. Dance floor, puta, cara, isso me dói o coração. Pegar esse moleque que eu sei a origem dele, ele dance floor. Tá falando com o público ao mesmo tempo que é o puxa-saco, a gente também é amigo assim, né? Se fuder, que pode desse floor, meu. Se puder destacar uma coisa aqui que foi interessante você falar dessa ascensão, né? Foi a história de você estar sempre disposto a ouvir os clientes, né? A ouvir a necessidade deles. Precisa de gente para trazer o drink. O cara não quer ir até o balcão, o cara que tem alguém levando. E eu imagino que isso continuou até o momento atual. Todo instante. A gente aprende a todo momento. A gente todo momento tem... a gente fala que é um organismo vivo, né? Ainda mais agora, que o mercado está extremamente dinâmico, né? Hoje, o que é legal hoje, amanhã, daqui a pouco já não é, né? Então, se você... Eu estava lendo aquele livro do Maurício, que é aquele cara que tem as startups que mora ali em São Francisco, né? Como é que chama mesmo? Que hoje são o pessoal das startups. Vale do Silício? Vale do Silício. É um brasileiro super engajado. Ele fala assim que o analfabeto hoje não é mais aquele que sabe ler
não sabe ler, né? O analfabeto hoje é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Porque é muito dinâmico hoje, né? As coisas mudam assim numa velocidade absurda. Mas a gente que não está aberto a ouvir, não tem a humildade de escutar, ele para no tempo, né? Sim. Peraí. Ok. A nossa... Como chama aquele negócio que a gente fez lá do nosso manifesto? A gente ainda não lançou. Não lançou? oficialmente. Tô dando Lançou, spoiler? lançou. Mas pode falar. Lançou. Ah, não, lançou. Tá lançado. verdade. A gente já A gente só lançou não junto fez com a o- marca nova. A gente só não fez o episódio dedicado. Não, abre Que o a Instagram Jéssica aí, tá no- tem o finalzinho dele. A Jéssica tá lá no Mundial, vai voltar com... Não, deixa eu calar a boca. Eu vou tirar isso daqui de você, cara. Mas eu queria, enquanto o Cássio procura, eu queria fazer a seguinte pergunta. Bom, essa característica de ouvir o cliente, né? Se você consegue trazer... Peraí, então já resgatei aqui. Somos um movimento de ideias, de práticas e de profissionais inquietos. Aí já casou. Não nos contentamos com respostas prontas, nem com o que sempre foi feito assim. Questionamos, estudamos, testamos, falhamos e evoluímos. Ponto. É o que ele acabou de dizer. É o que ele trouxe. Total. A gente aprende com os próximos clientes da gente, né? A gente recebe muita gente de fora. São Paulo aqui é o marco do mundo, né? Então chegava o Negroni hoje que está aqui, que eu me aprofundei, fiz, invasei, diluição, a composição na medida certa. Foi uma noiva que ligou para mim e falou, marcou a degustação e falou, você faz Negroni? Eu faço. Isso há 10 anos atrás, 8 anos atrás. Eu falei, não, cheguei, fiquei que é Negroni, né? Que é Negroni. Pai, fui lá e fiquei, Numa época sem inteligência artificial. Chamei meu chefe de bar e falei, velho, tem uma noiva aqui que quer tomar Negroni, vamos ver. Aí começamos a pesquisar e tal, e fomos fazer, tomamos. Falei, caraca, como é que uma noiva, uma mulher, gosta de um negócio desse, né? E hoje é uma das bebidas que eu mais gosto, assim, né? Porque diz que tem o sabor amargo, né? E o amargo requer uma maturidade, né? Mas você não volta também, né? Quando você conhece um amargo, pra você voltar pro doce é difícil. Que eu queria fazer, só te cortando rapidinho, e tem tudo a ver com isso ainda. A gente tentar trazer associações. Você é um cara da educação física, trabalhou muito tempo com isso. Total. E desde muito cedo também, né? Sendo, na época, talvez referência ali na academia que você trabalhou, já em Maceió. Você consegue trazer algum paralelo nesse sentido, assim, de experiência com o cliente e estar aberto a ouvir o cliente em relação ao que você já trabalhou, o que você atua hoje também? Porque, no fim das contas, a gente aqui lida com... Todo mundo aqui lida com o cliente, né? O nosso paciente é o cliente também, né? Em qualquer área. Acho que a prestação de serviço, ela tem que ter todo um diferencial, né? A pessoa tem que gostar e tem que saber servir, né? Eu gostei dessa sua frase. Tem que gostar e saber servir. A pessoa, para crescer, se ele não gostar e não saber servir as pessoas, o caminho vai ser um pouco mais difícil. Pode acontecer, mas mais difícil. Então, depende de área. Eu falo assim, tanto na parte da prestação do serviço, como também da administração do teu negócio, né? Você pode ser um profissional autônomo, mas você tem que administrar. Hoje o empreendedorismo, a administração, ela está em todo momento, né? Desde a tua casa aqui, de se administrar a sua casa, como no seu consultório, né? Então, o empreendedorismo está na veia em todo ambiente, né? Toda atmosfera. Então, e aí a gente acabou se destacando, essa história do serviço que a gente está aqui nessa conversa vai e volta, mas quando a gente começou a entrar na parte dos eventos e a gente tinha o principal fornecedor de alimentos e bebidas, que era o buffet, e a gente foi conquistando nosso espaço, que hoje a gente é uma referência no mercado de pessoas, de profissionais, que os buffets chegam pra gente e falam assim, mas onde você arruma esses meninos? Que meninos maravilhosos, né? Que meninos educados, com boa aparência, essa curadoria que você faz, né? Que vocês fazem o seu time, né? Que eu falo que hoje a gente tem um time, né? Tem uma equipe ali de líderes e estratégia, e meus sócios, eles são um monstro. Aí eu aprendo muito com eles também. E aí a gente... E é isso, né? Você tá ali no mesmo ambiente ali e você ter esse nível. Eu acho que você reflete, né, a liderança, o que você quer para a empresa, né? Até tem uma curadoria, mas tem um treinamento, né? Não, tem... Mais do que a curadoria inicial, né?
Porque você pega, por exemplo, nessa história do nosso RH, chegar na segunda-feira, ler todo o feedback, e aí a gente vem 14 horas da tarde da segunda, eu vou com a minha liderança, a gente senta ali na sala, e aí ela começa a ler, e aí a coordenadora fala, porque a Maria, né? Não é a nossa Maria, viu? Maria, se estiver vendo, que tem a Maria nossa da produção lá. É um nome... genérico. Nome fictício. Eu falei, porque a Maria não rendeu dessa vez, estava diferente, estava de mau humor, ou então tal. E aí, às vezes, normalmente você vai lá, briga e descarta, né? Daí a gente vem e fala, dona Josi, dá uma ligada pra Maria, vê o que aconteceu com ela, né? E tal. E aí... Né, se não é a Maria, quem que é, então, hein? E aí você vai ver, a Maria tava com um problema em casa, com o filho, com algum problema. Então, você resgata. Tinha uma menina lá que todo mundo já tava pra dispensar ela, e a gente veio, foi em cima dela, conversou, tentou. E no final a gente tem uma premiação, né, dos melhores da categoria lá das funções, e ela foi como revelação. Animal. Ela tava para ir embora e foi revelação. Animal. E se tornou uma das principais profissionais ali, colaboradora nossa. Então eu acho que essa sensibilidade da humanização paralelo à metodologia, né, você também tem que ter metodologia técnica, né, de RH e tudo. Eu acho que quando você faz isso andar junto, faz toda a diferença. Cara, eu achei muito foda, assim. E a gente teve um episódio aqui para falar de experiência do cliente, mais para trás. Mas o que você trouxe aqui de insight, eu acho que tem um valor que a gente não tocou lá atrás. Que é a experiência do cliente. É ele que vai consumir o seu produto no final do dia, é ele que vai avaliar, recomendar, vai pagar mesmo, né? Direto ou indiretamente ali. Mas quem serve ele é o colaborador. E se esse colaborador não tiver de bem com a vida, a experiência do seu cliente não vai ser boa. Total. E eu vejo que, assim, em muitas áreas essa é uma falha, que o cara tá preocupado com o cliente, mas tá se fudendo pro colaborador. E, cara, como que você vai fazer isso ser sustentável? Como é que ele vai te representar lá como que, empresa? Porque ele é teu representante. Ele é seu ali. primeiro ponto de contato com o cliente. Como que você vai fazer o seu ponto de contato principal ser o elo vulnerável da sua relação com o cliente? É isso aí. Não dá. Então, isso que você trouxe aqui, eu achei absurdo. Achei bem legal também. Aí... Dá pra trocar o nome do episódio, né? Do cliente e do colaborador. E eu ia chamar a atenção disso, como você tá falando, mais relação com o cliente, colaborador. E aí... no começo era mais a relação com o cliente, agora a sua relação não é mais tão diretamente com o cliente. Antes era muito... a minha forma de conduzir e esse lance de você começar, eu bati escanteio, sai pra cabecear. Então, e você ter a gana, a garra, ser aguerrido, você ter a humildade de estar trabalhando, estar junto com os meninos. Então, os meninos te representavam ali, né? Mas também, assim, você vai aprendendo muito, porque quando a empresa cresce, né, você realmente precisa administrar isso, não é só isso, você precisa ter metodologia para conduzir isso, né? E eu falo que a gente aprende a todo instante. Eu tenho ali 2 sócios ali que eu falo, cara, os caras são uns monstros, né? Então, eu comecei a melhorar ainda mais, né, com eles, entendeu? Com buscar ganhar mais conhecimento técnico, né? Porque quando você cresce, uma coisa você tá aqui desse tamanho, e aí você tá conduzindo 5, 6 pessoas. Mas quando você tá conduzindo 12, como é que você tem esse poder de liderança, essa sensibilidade, esse discernimento, essa metodologia técnica? Então, assim, eu tenho um sócio ali que é um líder, que eu falo, é um puta de um líder, assim, e eu olho, observo, assim, eu falo, cara, então a gente tem coisas boas, mas e tem coisas que a gente não tem, então eu olho, tento aprender, eu falo que eu me comparo, eu quero ser um aplicativo que eu tenho que estar atualizando a todo momento. Todo momento eu estou buscando atualizações, porque, e ainda mais agora, eu falo assim, a gente está ali, eu olho assim para minha empresa, eu falo, cara, como eu não sei nada, sabe? Quando você olha para o lado e vê o trabalho do teu sócio, ou de outra pessoa, você fala, pô, eu achava que eu sabia e não sei nada.
E esse sentimento de você não achar que você não sabe nada é até um estímulo para você buscar, né? E eu tô a todo instante tentando buscar essa atualização do aplicativo, porque é diário. Aí você vê um evento dele assim, Pegar um gelinho. os colaboradores, aquele bem clima nordeste, os colaboradores são artistas mesmo, assim, você vai lá, os caras estão dançando e servindo drink, cara, a festa meio Em cima dele. Pra assistir, assim, é legal, cara, molecada nova, assim. É um show à parte. Mas fala agora, vamos falar do cliente final. Não sei se você ainda faz isso, mas vinha os noivos querendo te contratar para fazer eventos, você recebia o noivo e como que é esse approach para você fechar o negócio com o cara? Eu fui o comercial, bati escanteio para sair para cabecear. Então a gente meio que fazia tudo, mas aí com o tempo, o crescimento, né, a gente vai começando a delegar funções e as últimas funções de contato direto com o cliente, que eu estou hoje total na parte estratégica, apesar de eu ainda ser a referência como imagem, como tudo, mas eu já tenho hoje um setor comercial que recebe os nossos clientes, né? Mas nessa parte de brigada de execução, ainda o comercial é o que eu último me instalei. Então eu vendo gelo para esquimó, eu chegava ali e vinha com todo... Se tem gelo, tem esperança. Tudo que eu tinha de melhor eu vinha e falava e também aquela história, a gente tocava no ponto fraco do concorrente sem falar do concorrente, né? Você vinha aqui, não, mas por que se a gente tem isso, aquilo, porque aquilo ali, se você não tiver e tal, daí já sabia que era ponto fraco do concorrente. E aí a gente tinha também esse compromisso de estar dentro do casamento, porque o noivo fala assim, você vai no meu casamento, né? Você vai tomar uma e tal, não sei o quê. E é muito louco isso, porque a gente vai entrando num automático, que eu recebi os noivos durante a semana, eu sempre joguei bola, sempre gostei de fazer esporte, tudo, treinar. Mas, cara, eu tava numa fase assim que eu olhava, eu tava bebendo todo dia. E eu bebia porque eu gostava de receber, eu gostava de estar aqui, tomar uma e tal, e vender, fazia parte do meu trabalho. Só que eu tava ali e os caras, assim, ao mesmo tempo, você tava ali tendenciando uma venda, mas era natural nosso. Eu gostava do que eu tava fazendo. E aí, quando eu saí desse setor comercial, eu falei, caramba, eu tava numa pegadinha aqui que eu nem sabia, viu? Isso que eu vi, eu falei, assim, realmente a bebida diminuiu muito, assim, na minha rotina. Mas eu gosto, mas é bem menos, né? E aí eu tenho o setor comercial hoje, né? Que a gente tem ali um time, e aí eu desço, dou uma olhada, e aí tá tudo bem e tal. Cria-se uma certa distância, mas existe uma notoriedade do crescimento, né? Não tem como você não ter esse momento, porque você está crescendo, então você tem que ter um time, tem que delegar, tem que ter uma estrutura para poder atender essas necessidades, né? Tem um outro ponto que você falou desde lá do começo, que é na hora que você encontrou com a sua amiga vindo de Londres, que você se deparou com o que ela fazia e você falou, cara, isso daqui não existe, que é encontrar realmente um produto de valor e falar, cara, isso daqui é oportunidade, em cima disso olhar meus concorrentes, tem essas barracas aqui, eles não fazem isso, se eu fizer um negócio diferente, vou me destacar e nesse vão de oportunidade você cresceu. Com certeza isso aí é um grande marco também, porque eu falo que eu estava no lugar certo, na hora certa, eu fui o pioneiro. Quando você é o pioneiro, cara, o holofote ele brilha muito mais, né? Então isso com certeza fez a gente dar um passo à frente de todo mundo, né? E aí quando as pessoas vêm fazendo, que é uma tendência, copiando, ou então também fazendo, já não é mais o pioneiro, né? E aí também você tem a obrigação de estar sempre buscando inovações, que você está sempre na vitrine ali e você é cobrado. Fala que, né, ninguém joga uma pedra numa árvore que não tem fruto, né? Então, quando tem fruto, a pedra é vadia, né? Então é isso, é a responsabilidade, mas com certeza é muito melhor estar na frente do que estar ali atrás, né? Não, e o ponto que fica aí pra mim é da importância de ter um produto bom acima de tudo, né? Porque senão você vai ter que fazer muito malabarismo para conseguir vender o gelo pro esquimó lá no final, não, com certeza. do que se você já tem um produto que tem que ser um gelo diferente pro esquimó, não adianta qualquer gelo, o gelo que ele acha
Não, na porta do iglu dele não vai adiantar, né? Você até vende gelo para esquimó, uma vez só, né? Não vai ter recorrência, porque se o cara não curtiu a experiência, o produto... O nosso produto tem uma aceitação muito boa, sempre teve, sempre foi o grande produto, né, que a gente tem. Mas não tem como você estacionar ali, se acomodar, né? O mercado está engolindo e as pessoas em todo o setor, né? A gente fala que não tem mais aquele médico geral, aquele fisioterapeuta geral, tem aquele específico daquilo, tem aquilo que é bom naquilo. Então as pessoas estão buscando cada vez mais a experiência, o melhor daquilo que se faz, né? Não dá mais para você ser normalzinho em tudo, né? Eu acho que com a informação, hoje o consumidor com a internet, com IA ainda mais agora, ele se torna mais exigente, né? Então você precisa estar cada vez mais preenchendo. A gente está a todo momento buscando. Essas bebidas mesmo é mais uma busca de ainda enfeitar mais o bolo da noiva, né? De você chegar, o cliente fazer a degustação, ele vir com uma garrafinha para ele, a gente fala que é a jornada do cliente. Ele foi lá, ele vai fazer o casamento, você vem com um outro presente, alguma outra coisa, um ano depois você manda um bilhete, alguma coisa. Pô, um ano atrás a gente estava aqui junto celebrando isso. Então assim, você não pode parar. Você cada vez mais você tem que estar ali envelopando ali o serviço, a empresa, né? Muito bom. Aí, nosso público é uma parte de profissionais do movimento, fisioterapeutas, educadores físicos. Que dica você dá para eles? Ele está lá no consultório dele, vai receber um cliente, que dica baseada na sua experiência que você pode dar para eles terem essa experiência do cliente? Eu falo que assim, até comigo na área de educação física, quando você falou que eu não estava formado, mas eu tinha um desejo das pessoas quererem ter personal comigo, tudo, e eu nem tinha às vezes tanta técnica de um profissional que ele estava ali fazendo pós, estudando American College of Medicine e tal, e todo ali, estudo científico e tudo, mas numa arrogância tremenda, né, e tudo. E porque para o cliente, nesse primeiro momento, às vezes o conhecimento técnico ainda nem é o primeiro, né? Então é aquela primeira impressão. Então eu acho que assim, o cuidado, a sensibilidade, você ter a empatia, né, com o teu cliente, de você recebê-lo ali, dar atenção a ele, você tá olhando nos olhos dele, prestando atenção no que ele está falando, né? Você sentir a dor do cliente, né? Você realmente ter essa acessibilidade, de ter esse compromisso de querer servir, né? Voltando a falar de novo, servir isso. Eu acho que cada vez a gente, só te cortando rapidinho, vou complementar só, é que cada vez mais a gente sabe que isso também é embasado cientificamente, né? Então, quer dizer, você continua sendo embasado, né? Total. Sendo uma pessoa empática, enfim, etc. Isso. Então é isso, e aí é os estudos também, né? Você não pode parar também, não dá. Como você falou, se o produto não for bom, se você pode ter essa carisma, tudo no início, mas se você realmente tá ali, tendo um desserviço, né? Ainda mais na área de saúde, que você tá mexendo com a saúde, né? Do ser humano, né? Ele tem que trabalhar isso, esse conjunto de fatores, tem que ser completo ao máximo, tem que buscar ser o completo ao máximo. Então o diferencial, ele tem boa empatia? Ele tem boa técnica, tem bom conhecimento científico do que ele está fazendo, ele tem uma estrutura física para poder receber, legal, ele tem a estrutura física, tem boas máquinas, legal, tem um visual, né, estético legal, que você tem aquele aconchego onde você chega, a localização é boa, que ele tem a comodidade de chegar próximo à residência dele, legal. Então, tudo isso que quanto mais completo você for, mais você vai se destacar no mercado, seja ele qual for. Então você tem que estar sempre buscando cada vez mais ter essas... fechar, né? Fechar, pô, ali, meu amigo, não tem como, é incomparável, ali é o concurso, ali o cara é bom, o lugar é bom, sou atendido bem, chego ali, a recepcionista da clínica me oferece um cafezinho, tem um biscoitinho. Pô, você vai numa clínica médica hoje lá, eu chego lá, ela vem com um chazinho, com um bolinho fit, numa bandejazinha com uma florzinha, cara. Vem a florzinha no meio do chá com um bolinho.
Você acha que isso não faz diferença? Total, você fala, caramba, esse acolhimento pro cliente, assim, essa experiência, é difícil você não voltar num lugar desse. É muito difícil. Cacique, dance floor. É óbvio que você tava aqui, ó, me segurando. Não, brincadeira. Júnior do céu. Cortei o barato. Não, mas faz total sentido. Faz total sentido. Faz total sentido, cara. Porque a experiência do cliente aqui é essa, é meio zoeiro. Rapaz, eu vou cortar essa bebida de vocês. Vocês estão sem filtro. Os caras O nosso secaram a cliente garrafa. tava esperando isso. Não, mas, cara, muito bom, velho. Deixa eu complementar. A parte de recepção é fundamental. A experiência na fisioterapia, na educação física. A parte de como o cliente chega até você, agendamento. Se não tem uma facilidade do cara conseguir agendar com você, do cara conseguir manejar o horário, você já botou uma barreira. Uhum. E uma coisa que você falou, pô, 1 ano depois do casamento, você dá uma lembrança pro cara, ó. Sim. Esse acompanhamento pós, assim. Pós-venda, né, que fala. E isso é uma coisa que, sinceramente, eu sou ruim. Eu não sou o cara de botar florzinha na xícara de café ali. Né? Já tá rico, né, negão? Eu ganho... Já tá com o bolso cheio. Eu ganho o cliente principalmente pelo lado técnico e... Pelo produto. Mas eu não floreio muito... e aí tem o perfil. O paciente que depende, que quer esse floreio, não é o cara que passa comigo. Mas eu vejo como isso é fundamental lá na clínica, essa coisa do o paciente foi para casa, tá com dor, você manda um WhatsApp para ele no dia seguinte, aí, como tá, acordou bem, conseguiu treinar, o paciente foi para a prova, e isso é uma rotina nossa na Care Club, né? O paciente foi para a prova, tá lá, você acompanhando o cara, manda parabéns pelo resultado dele, pô, o cara chega da maratona dele, você sabe o que aconteceu com ele. Sabe se ele quebrou, se ele teve dor, se ele foi bem, se quebrou o recorde pessoal. Então, esse acompanhamento do processo do paciente e do pós é fundamental. Uhum. É serviço, é experiência. As pessoas estão buscando cada vez mais isso. E as pessoas estão muito, principalmente as gerações mais novas, né? Essa impaciência, né, do imediatismo, né, que ele fala daquela geração Z, né, a gente tem que entender, velho, porque se a gente quer estar no mercado de trabalho, a gente tem que entender o que o mercado está pedindo, né, sem se prostituir, claro, sem perder a sua ética, né, sem perder teus princípios. Mas se o mercado está pedindo, porque você pega hoje, eu sempre falei isso lá na nossa empresa, sobre proposta de orçamento. Se o cliente ligou para você, te pediu uma proposta de orçamento para o casamento dele, é porque, imagina, tá lá aquele casal de noivos sentado ali, eles estão ali viajando e pensando naquele sonho, e eles pensaram, então ali pararam o trabalho dele, a rotina deles, para falar sobre aquilo e pensar sobre aquilo. E aí? Você vai demorar 2, 3 dias para dar aquilo ali. Talvez esses 2, 3 dias ele tá tão ansioso que se o outro concorrente entregar, ele nem viu para você e falou, pô, gostei, você já atendeu bem, tal, mais que aí já passou, entendeu? Então, assim, realmente cada um tem que buscar as dores e entender o que a gente pode trazer de melhoria para o nosso serviço. Isso é fundamental, independente de qualquer área. A gente, se isso para você, como você falou, você não é disso, né? E isso tá diminuindo. Você também pode estar satisfeito e tá tudo certo também. Não, eu sou muito técnico, que eu sei do profissional que você é, estudioso pra caramba, professor da USP, né? Um cara com pós e tudo, doutorado. Eu sei o quanto esse cara tem conhecimento. E tá legal, tá feliz, tá tudo bem, teus clientes estão te aceitando dessa forma. Tá legal também, não tem problema, não vai querer deixar de ser. Mas você realmente... Acho que a gente tem que estar buscando evoluindo, né, cara? Evoluindo. Eu acho que especialmente se a gente estiver falando de uma marca, né? Tipo, uma coisa é o Cássio com o nome dele. Outra coisa é a representação de uma marca, né? A marca
em tese, se propõe a ser mais do que um nome só, né? Por exemplo, né? É, Então, mas talvez você precise ali o autônomo, ele é a marca, o nome dele é a marca. Isso que eu ia falar, né? é o eu presa, né? É, o autônomo, o nome dele é a marca, né? Mas é isso. Se não tá fazendo falta, mas eu acho E que é naturalmente você interessante. vai selecionando o perfil de cliente que combina com o tipo de serviço que você entrega também. Mas assim, a partir do momento que você fala, pô, preciso fazer um a mais, preciso conquistar aquele cliente, você também deveria adaptar o seu jeito de entregar o produto. Né? Sim. E também, ninguém é bom em tudo, mas é que entra a equipe. Se eu precisando de alguém que... Desse plus. Desse plus, não sou eu, nem adianta eu querer fazer. Se eu botar uma florzinha vai ficar brega, se eu vou botar torto. Mas aí é time. Aí tem que ter um time que faça a hotelaria para eu entregar o serviço. Consultoria, terceirização, tem várias formas de você ter essa melhoria. Porque a gente vê também assim o inverso, né? Mas não é nem para estar comparando, mas você vê que hoje eu vejo muito uns primos meus de medicina, eles falam, caraca, véio, é o médico do Instagram, né? Que fala, olha assim, fala, aquele cara na faculdade, aquele cara não sabia nada, faz nada, mas engana bem, né? Nossa, mas tem... tem. Nossa. Mas assim, mas isso não quer dizer que o cara engana, que você também é muito técnico e não pode fazer o que o cara faz do Michael ele falou. Com certeza, a gente não faz, mas pode, se a teu consultório, tua clínica tem um time, é uma empresa, dá uma consultoria, como é que faz, né? A gente contratou lá uma consultoria que é Personal Organize, né? A Rossana aí, Mexer aí, desconto, viu? A Ró. Cara, ela tá ali, ela pegou, eu sempre fui muito na raça, comprar um copo, copo não, porque a gente sabe que copo é mais também técnico, mais assim, fruteira, não sei o que, uniforme e tal. Hoje a gente tem o cara que faz veste nossos fardamentos, a Rossana hoje é nossa consultora de visual, treinamento de etiqueta e tudo, e é isso. Legal Muito demais, foda, né, cara? cara. Eu continuaria conversando bastante ainda, mas... Sim, tem mais um Negroni. Eu tô bêbado de verdade. Eu não tomei um copo ainda. É bom. Cara, talvez o último ponto aí. Pensando na jornada do seu cliente ali, aí eu vou puxar pro lado noivo indo casar, puta, cara. Aquele sonho, aquela experiência que é toda prospectada positivamente, o cara tá querendo viver aquilo, mas também tá querendo controlar gastos eventualmente, enfim, coisa do tipo. É muito diferente, às vezes, da ponta que a gente vive, da jornada do cliente, que às vezes o cara do nosso lado tá fudido, tá com uma dor, tá com uma lesão, tá vulnerável ali e tá com a esperança de, tipo, vai dar, não vai dar, né? No nosso é muito essa ponta. Enfim, pegando esses dois mundos diferentes, assim, o que você acha da sua experiência, o que você se preocupa da jornada do cliente que você consegue transferir, ou pelo menos falar, puta, no caso de vocês, eu pensaria nisso daqui, esse é um ponto legal de pensar, enfim. Não, são... Aproveitando aqui a consultoria, tá? Tá no 0800, mas vamos lá, né? o Cássio já falou isso, né? Eu acho que vocês têm também uma vantagem da sensibilidade, da empatia, de você ter um cliente que ele tá ali vulnerável, que ele tá ali sentindo dor, e você resgatar ele para atividade, se resgatar ele para voltar a ser ativo e tudo. Então você tem esse lado a favor de vocês, porque ele veio ali com uma patologia enferma e vocês conseguiram uma necessidade, né? mudar a vida dele, transformar a vida dele, né? Realmente isso aí também eu acho que é um lado positivo para a profissão de vocês. O nosso, a gente fala também que o cliente ele vem, e eu tenho uma comparação com um amigo meu também que tem outra empresa, que eu acho que o dele é o pior do que todas. O cliente realmente ele vem empolgado, ele vem, é um sonho, né? Então ele tá até anestesiado ali e tudo. Só que eu falo, você só tem uma chance, né? Você não tem aniversário que você comemora todo ano. Casamento você só casa uma vez, assim, todo mundo espera. Então, dando certo ou dando errado, não tem a segunda chance. E
E aí, eu falo que isso de vocês têm um lado a favor, porque vocês têm como reverter o cara que saiu vulnerável, sem conseguir praticar o que ele ama do esporte, da atividade, introduzir ele na corrida, enfim. Aí eu tenho um colega meu, Cabecito, meu irmãozão, meus melhores amigos lá, meu irmão de vida, que ele é dono de um posto de gasolina. Ele fala isso pra mim, muito fácil, né? Você conquistar seus clientes ali, com bebida, com festa, com ambiente e tal, ser popular. E eu, meu amigo, que eu chego lá, a porra do governo bota a gasolina lá em cima, o cara chega puto, pagando cara a gasolina, xingando meus frentistas e tudo, e eu dou como culpado ali. Eu sou o vilão a todo momento. E eu não tenho nada a ver com isso, né? Ainda assim, hoje os postos fazem também, né? O cafezinho e tudo, mas realmente a energia que o cliente chega ali é muito pesada, né? É diferente da nossa energia que o cara vem pra casar, sai de Maceió, sai de São Paulo pra um destino. Cara, muito interessante isso, você falar das diferentes vibes, né? Que o paciente pode estar, depender do serviço, né? A vibe da físio é isso, o cara tá lesionado, vai procurar por um atendimento, uma necessidade. O cara já tá no downside, já né? Tá no Qualquer downside, coisa que você faz ali com um mínimo de positivo, você tira ele daquilo e... Downside. Uma empresa de drinks, o cara tá super animado, que ele quer fazer uma coisa memorável e tal, então realmente faz total sentido pensar assim, que setor que você tá e que vibe que costuma o paciente chegar, né? O paciente, olha, o cliente. Mas tem o perfil do cliente também, deve ter aquela noiva que desesperada, nada pode dar errado, que põe a pressão. Todo lugar tem suas dores e tem suas... pontos positivos, mas isso que você falou também é total. Tem noiva ali que, caraca, eu falo com as minhas parceiras que são assessorias, eu falo, vocês ali vão pro céu sem escala, porque elas pegam o contrato com o noivo há 1 ano antes, 2 anos antes, e estão com esse noivo o ano inteiro, a noiva cheia de sonhos, tem vários perfis ali que você tem que estar conduzindo, né? Você tem que ser o psicólogo ali para entender qual é o arquétipo, né, que você fala hoje, né, o arquétipo daquele cliente, da noiva, e você tá ali com a paciência e tudo, e ainda além de lidar com o noivo, com a noiva e com o noivo, tem os fornecedores, que eles acompanham todos os fornecedores, e se eu fizer uma besteira lá, a culpa é da assessoria, que indicou aquele fornecedor. Se o decorador fizer, a culpa é da assessoria. Então, realmente eu falo assim, eu faço isso pro céu sem escala e realmente é um trabalho que eu olho assim e falo, eu não queria de jeito nenhum. Momento fofoca, já teve cliente que te contratou 1 ano antes, chegou lá, separou antes de casar? Uhum. Mais de um, né? Já teve cliente, nossa senhora, já teve cliente que fez a degustação lá e aí chegou e ligou dizendo que se separou e casou com uma mulher. Assim, tava noivo do cara e depois se separou e casou com uma mulher, com uma amiga lá e tal. A noiva casou com a mulher. A noiva separou do noivo, não casou, depois entrou numa relação com uma amiga lá. Ela, tipo, na hora ali, acho que ela tava na portinha e falou, não, deixa Aproveitou? Aproveitou agora. Mas daí te contratou pro casamento? Não, aí não tem, nesse casamento foi cancelado. Nossa, mas tem muita história. Tem história de noivo que tipo assim, quando foi no dia do casamento, a assessoria ligou dizendo que o noivo tinha sido preso e tal. Nossa! Mas tem várias coisas aí. Tem várias coisas aí no mundo. Muita coisa. Emocionante, velho. Esse setor aí. Mas aí é bom ficar calado aí. Aí você manda mensagem 1 semana depois, pô, que momento emocionante, já separamos. Não. Separou na lua de mel. Por isso que não pode ser uma mensagem de copia e cola, né? Já pensou? Muito legal. Cara, isso aí. Bom demais. Já errou o nome da noiva? Cara, eu já tive... Putz, você falou essa... Eu tive dos maiores... mico que fala, mas chama? Gafe. Os maiores gafes, assim... Cara, que eu fiquei... E parece que a gafe vem sempre naquele cara certo, assim, né? Na época que eu ainda fazia as degustações e recebia os noivos, aí eu fiz uma degustação com um noivo, e aí teve a pandemia. E aí a pandemia retardou todas as execuções de contratos, né? E aí passou tipo 1 ano, 2 anos pra frente ali.
E também a minha inexperiência também de isso eu falo. Você tem que estar melhorando todo dia e ter a responsabilidade e tá tendo esse cuidado, que às vezes é muito louco, porque a rotina, a vida vive de armadilhas, né? Você nunca pode se desligar, você sempre se acomoda e vai, aprende e tal. E aí eu tava bem que acomodado, fui pro casamento, e aí eu cheguei lá, tava com a minha ex-namorada ali, aí chegou fazendo foto ali na capela, fez foto com a turma do bar e tal. O casamento já tinha rolado, já tava na recepção. E aí chegou, eu tava tirando uma foto assim no bar, aí chegou um cara do meu lado, encostou, e eu sou muito cabeçudo assim, aí o cara chegou do meu lado, encostou, você tira uma foto aqui, aí eu fui tirar a foto, né, aí minha chaninho popular e tal, eu olhei assim, tava já meio de chinelo assim, tinha um jeitinho assim, meio, eu olhei e falei assim, opa, tudo bom? Eu falei, você é o quê? Você é o fotógrafo? Aí ele falou assim, não, eu sou o noivo. Aí eu, caraca, velho, não acredito. Pegadinha. Irmão, mas assim, na hora, eu fiquei vermelho, comecei a suar, eu suo aqui. Meu irmão, a camiseta suando, eu, porra, aí não sei o quê, porque tá daquela enrolada, aí depois que saiu. Só que detalhe, o noivo, é aquele noivo super, assim, pra você ter uma ideia, ele tinha uma marca de gin chama Hendrick, que é um gin caríssimo, que pra um casamento que é em volume, é muito difícil um noivo contratar. Ele tava com o Hendrick, tava com o Grey Goose, aquele casamento que o cara botou os melhores rótulos da bebida e tudo. E eu tinha feito uma degustação com ele há uns 2 anos atrás. Só que, cara, eu tenho que chegar, né? Fazer ali checklist, nome do noivo, da noiva, foto, falar com assessoria. Fui totalmente cabaço, né, nisso. E aí juntou a minha cabacice com um cara que tem essa peculiaridade dele, né? Então, fez assim, ó. Eu não conseguia me mover mais no casamento. Eu tava, assim, extremamente angustiado, assim, com essa gafe. E é isso. Acontece, né? Quem nunca esqueceu o nome do paciente? Não, fala que você aprende mais na dor do que no amor, né? Você bota o dedo, levou o choque, você nunca mais bota o dedo. Pergunta se eu já deixei de ver algum checklist de noivo antes, depois, né? Jamais. Eu não lembro quem agora na clínica, faz um tempo, chegou outro dia e tava atendendo o paciente e perguntou, sei lá, o paciente tava de barriga pra baixo, qual que é o nome dele mesmo? Tipo, olha na minha agenda, tipo, era a segunda sessão, tá ligado? Tipo, aí você olha, aí você mostra a colinha pra pessoa, seu Alberto. Porra. Acontece. Eu nunca tinha visto, né? Cara, acontece. Eventualmente. Agora você já sabe, né? Checklist, listinha, tudo, tem que ter. Não pode não. E aí, feito? Feito. Pô, bom demais. Pô, tá feito o convite pra uma próxima vez em São Paulo. Vamos. Né? Eu só não quero visitar vocês no trabalho de vocês, né? Deus me livre. Não, eu tava... esses dias, sempre ligo pra ele, né? Ele fala, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Eu também vou puxei teu saco aí. Eu falo, negão, e aí? Gelo? Cara, tudo gelo. A vida inteira eu liguei pra ele. Se tem gelo, tem esperança. Onde há gelo, há esperança, né? Eu agora tava esses dias, eu tive uma distensão aí no colateral medial. E aí eu fiquei 90 dias sem tocar na bola. Aí ele teve lá comigo lá. E aí, como é que faz, negão? Mexe aqui, tá? Já você tá bom. Falei, meu, você faz com teus pacientes? Não, dá um apertozinho assim, tudo. Não, eu já comecei a dar umas orientações pra ele, porque eu ia chegar lá em janeiro. Querendo jogar. Vamos jogar. Aí eu tô sem jogar. Aí... Mas é fresco pra cacete. Colateral danado, isso aí. Danada, filho. Parcial. Parcial. Bater com o pé mole. Vocês praticam... Esse é o problema pra ele. Vocês praticam atividade física, vocês dois, não? Sim. O que vocês fazem? Atualmente faço corrida. Eu falo, o cara que é praticante de atividade física, tá lesionado, é a pior coisa da vida. Bem demais, cara. Eu falo, eu se eu ficar parado, eu tô lascado. Mas é isso. Dalton, queria agradecer a sua presença aqui no podcast. A gente vai seguir bebendo um pouquinho, né? Por que não? Vamos pro Negroni ainda, viu? A noite é uma criança. Negão vai beber Negroni hoje.
Bom, para quem esteve ouvindo, então, esse foi Dalton Passos Jr. com várias dicas sobre experiência, qualidade de experiência do cliente e do colaborador. Para manter a experiência do cliente. Fantástico, cara. Legal pra caramba. E de verdade, convidado aí as próximas vezes a gente bater mais vezes esse papo, outros papos. Dá pra aprofundando cada vez mais isso aqui, cara. Ô, turma, eu que agradeço de verdade. Eu acompanho vocês ali, né? Através do Cássio, que eu comecei a ver esse movimento de vocês aí do podcast. É muito legal isso, ser atuante, né? Essa disposição, né? Realmente vocês são dispostos, né? E vocês fazem o diferencial, porque além de profissionais, ainda leva conteúdo. E é muito bacana mesmo, vocês também estão de parabéns e eu fiquei muito contente de estar aqui com vocês. Poder estar contribuindo aí com esse conteúdo aí. E realmente, se vocês me convidarem, eu volto. Quem gosta de conversar e falar sou eu. Quem sabe no nosso simpósio a gente não vai ter um bar dele. A faixa. E o Cássio tem que levar vocês lá pra Maceió, pô. Não, o pessoal de Maceió que tá lá ouvindo. Lá é diversão garantida, o seu dinheiro de volta. Pessoal de Maceió que tá ouvindo, segue a gente. E quem sabe a gente faz um evento presencial em Maceió. Bom, hein? Cara, porra. Vai lá. Vamos fazer esse Deixa negócio. Pros bastidores. Não, porque assim, eu falo, vocês são profissionais ímpar. A corrida hoje tá mais do que nunca. Você pega em Maceió as consultorias de corrida lá. Minha filha é uma adepta de 5 da manhã, 4 da manhã. Mas tá assim, absurdo, velho. Absurdo. E eu sempre falei do Cássio, na época, com profissionais e tudo pra estar lá. E eu falo, hoje, nessa área de vocês, é um momento, assim, muito oportuno de vocês poderem ir fazer a clínica de corrida. Tem a galera, a gente como produtor pode produzir esse evento, a gente trocar essa ideia, que eu acho que realmente vai ser um sucesso, viu? Tem profissionais como você e os meninos vão adorar, né? Receber esse produto aí de altíssima qualidade. Animal. Quem disse que não tinha sinergia entre drinks e saúde, total, né? E certeza. Corrida e etc. Bom demais. Tá absurda a corrida lá. Bom demais. Para quem esteve presente aí ouvindo, nos siga nas redes sociais, Spotify, Instagram, vale falar YouTube. Que é novo, né? O arroba. É verdade, o nosso arroba agora é o @MEF Movimento em Foco. Vocês já devem estar vendo aí as mudanças. Exatamente, né? Agora temos nosso logo. As coisas vão acontecendo, já a Jéssica volta do Mundial. Com novidades. Do Mundial. Quem sabe. Quem sabe. E com aí a outras gente novidades. conta tudo que tá rolando aqui. Exatamente. E segue aqui, dá Isso eu vou me permitir Verdade, falar. A arroba, piada é eterna. O arroba, por favor. Dá o nosso arroba aí. Eu torço muito pela Jéssica. Esse arroba aqui. Pelo Pontinho, pelos nossos amigos, mas a piada It's Drinks, era itinerantes, a gente fez o rebrand. Com Y, né? ITYS. A gente começou como itinerantes, fez o rebrand da marca, hoje é It's Drinks, né? Maceió. Tamo lá. E o meu é Dalton Passos, JR. Quem for pra Maceió, chama o It's Drinks e com o cupom MEF você ganha um desconto. MEF Movimento, com certeza, pode ter certeza aí que tem aí o desconto no negro. O drink adicional aí é cortesia. Se falar o MEF, tem escolhe Moscow Mule, Aperol, shot Cajá, drink de whisky. O drink adicional pode botar aí o MEF aí. Animal. E é certo aí que já tem a cortesia do adicional. Animal. É isso. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado, galera. Até mais. Obrigadão, cara. Rafa. Valeu demais. Bom demais. Até o próximo episódio. Obrigado, turma.